Vamos lá, meus queridos. Mais aqui um bloquinho de questões para vocês. Vem comigo no material. A questão agora é a número 11, a OCP 2018, sobre prescrição e decadência. Mais uma aí para conta, viu? Prescrição versus decadência. Assinale a alternativa correta. Gente, a prescrição, ela pode ser... Visualizem bem aí, a prescrição, ela pode ser interrompida pelos feriados municipais. Tomem bastante cuidado, porque eu falei anteriormente que a prescrição, ela pode estar sujeita a causas impeditivas, suspensivas e interruptivas. E as causas interruptivas são muito graves, porque elas geram o zeramento do prazo. É como se eu falasse assim, gente, o prazo para o fulano cobrar minha dívida, que eu estou devendo para ele, é de 5 anos. O prazo já tem ali, ó, gente, estamos em dezembro do 4 anos. Estamos em dezembro do 4º ano. Eu tô aqui devedora comemorando. Aí ele não vai cobrar, vai prescrever, vai prescrever. E aí acontece alguma causa interruptiva. O prazo zera. Ele vai ter 4 anos para me cobrar. Então, ela é muito grave, principalmente para o devedor. Tá? Que ele se prejudica, obviamente. E aí o detalhe importante, gente, quando eu falo de causas interruptivas, elas estão taxativamente previstas no código, tá? E além disso, dessa previsão taxativa, elas só acontecem uma única vez, tá? Vem comigo rapidinho no material. Então, Raquel, tem essa hipótese lá no artigo 202, feriados municipais? De jeito nenhum, tá? Olha aqui, gente. Primeiro eu coloquei, ó, artigo 197, 198, 99 e 200, trazendo causas impeditivas e suspensivas, e o 202, que são as causas interruptivas. A interrupção da prescrição, que somente pode ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Então, aqui, uma das hipóteses de interrupção da prescrição é o primeiro despacho positivo do juiz, ainda que ele seja incompetente, que determina a citação do réu, por um protesto nas condições do inciso antecedente, pelo protesto feito em cartório, protesto cambial, né? Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Certo? Então, aqui são causas de interrupção. Em nenhum momento ele fala sobre feriados municipais, tá? Volta. Prescreve em 3 anos a pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Não são 3, são 5 anos. Aqui, em várias vezes, aqui no nosso encontro, eu vou colocar para vocês uma planilha. É a planilha de prazos. Prazos prescricionais. Ou eu trabalho com o prazo prescricional geral, que é o prazo de 10 anos, previsto no artigo 205, ou eu trabalho com prazos prescricionais, o que, gente? Em espécie, que estão no artigo 206. Eles variam de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu coloquei essa previsão, é importante ler bastante para você memorizar esses prazos, porque a OCP gosta de cobrar prazos prescricionais específicos, certo? Volta aqui comigo. Então, ó, o que nós temos aqui? Deixa eu ver se eu coloquei. Olha aqui, gente, essa tabelinha é uma tabelinha de prescrição, tá? Prazos específicos de prescrição. Prazos específicos de prescrição. Temos aqui 1 ano, ok? Temos 2 anos, que se refere a prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem, quando já fixados os alimentos, tá? 3 anos, o mais importante aqui que é sempre cobrado é a parte de reparação civil dos 3 anos, tá? A pretensão para pagamentos é um dos mais extensos também, né? Aqui, ó, a pretensão de reparação civil. 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. E 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
ok? Lembrando aqui, ó, gente, quando eu falo em reparação civil, é 3 anos quando se trata... Deixa eu até apagar e colocar em pretinho aqui. Isso aqui um entendimento jurisprudencial. Eu tenho 3 anos para cobrar uma reparação civil quando se trata de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, aquela prevista no artigo 186 do Código Civil. Por que eu estou dizendo isso? Porque o STJ, ele entendeu que em caso de responsabilidade civil contratual, em caso de responsabilidade civil contratual, olha lá, em caso de responsabilidade civil contratual, eu estou diante de o quê? Aqui são 3 anos. Responsabilidade civil contratual. O prazo prescricional, para reparação civil quando se trata de responsabilidade civil contratual é de 10 anos. Ok? Então isso é importante. Aí volta na questão. A prescrição iniciada contra uma pessoa, ela na verdade continua contra o seu sucessor. Ok. Isso, redação literal. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a ocorrer contra o seu sucessor. D. Não corre prescrição entre descendentes e ascendentes, mesmo depois de extinto o poder familiar. Gente, não há prescrição entre pai e filho, tá? Enquanto perdura o poder familiar, tá? Depois que extinto o poder familiar, o prazo prescricional começa assim a contar, ok? Volta. Então aqui, ó, mesmo depois de extinto, não corre, tá? Corre prescrição mesmo pendendo uma ação de evicção. Se a gente tem uma ação de evicção, e aí é importante fazer a leitura, olha aqui, ó, não corre igualmente a prescrição, pendendo a ação de evicção, tá? Também não corre a prescrição, aqui, ó, não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, Lembra, Raquel, corre prescrição contra uma pessoa relativamente incapaz? Por exemplo, a pessoa que tem 16 anos, o prazo já começa a contar. Não conta para o absolutamente incapaz, tipo o menor, né? O único exemplo que a gente tem no código, o menor impúbere, que é o menor de 16 anos, tá? Volta. Contra o absolutamente incapaz, não corre o prazo prescricional, tá? Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios e contra aqueles que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Tá? Também não corre se estiver pendente aí uma condição suspensiva, não estando vencido o prazo e pendendo a ação de evicção. O 200 eu quero falar sobre ele também. Quando a ação se originar de um fato que deva ser apurado no juízo criminal, não corre a prescrição até a respectiva sentença definitiva criminal, certo? Ótimo, esses itens aqui, tá, gente? Leitura mega obrigatória. Então, só voltando aqui, nós marcamos a letrinha C de coração, e vamos evoluindo. Agora para a questão de número 12. Para a realização de um determinado negócio jurídico, fulano e beltrano firmaram entre si um acordo para entrega e pagamento. Uma vez cumprido o pacto, sem qualquer malícia de quaisquer das partes, então aqui, gente, foi realizado uma negociação entre o fulano e o beltrano. Fulano e Beltrano. Eles firmaram entre si um acordo para entrega e pagamento. Uma vez cumprido o pacto, sem qualquer malícia de qualquer parte, Beltrano é surpreendido, não havia malícia, sem qualquer malícia de quaisquer. Beltrano é surpreendido com a visita de Cicrano, pai de fulano. Olha que loucura. Aqui, ó, pai. O pai do fulano é o Cicrano.
ok? Aparece o pai aqui, do fulano, afirmando que esse último possui 16 anos. Eita, eu celebrei um contrato com uma pessoa que é relativamente incapaz. 16 anos, ele é relativamente incapaz, ok? 16 anos é o tal do menor, ele já tem 16, ele é o menor púbere. Menor púbere. Raquel, ele devia estar assistido pelo pai. Pois é, né? Pelo que nos parece aqui, não estava. Ele devia estar assistido. Se ele fosse, né, o caso aqui, se fosse de absolutamente incapaz, era representado. Tudo bem, uma vez cumprido, ele é surpreendido dizendo, olha, ele tem 16 anos e ele não é emancipado. Com base no presente caso, narrado, e nas regras gerais da legislação, assinale a alternativa correta. A nulidade no referido negócio, o que nós temos aí? A nulidade no referido negócio, ela é gritante, uma vez que o fulano, por ser menor de 18, deveria estar devidamente representado. Não é representado, era assistido. A invalidade desse negócio depende exclusivamente da manifestação realizada ou por fulano ou por Beltrano, uma vez que foram eles que se obrigaram. Não. Supondo que Cicrano convalide posteriormente, lembra? Se o negócio é celebrado por uma pessoa relativamente incapaz, isso é uma nulidade relativa, que pode, o quê, gente? Ela pode ser corrigida. Então, e se o pai aparece depois e ratifica o ato? Tá tudo certo. Lembra, princípio da conservação do negócio jurídico. Volta. Então, supondo que Cicrano convalide posteriormente o referido negócio, ele será válido e não pode mais ser anulado. Então, 12 o quê, gente? 12 pode marcar a letra C de coração. O referido negócio jurídico, ele será obrigatoriamente anulado, independente de prejuízo, cabendo a Beltrano requerer tal fato em juízo. Então, assim, gente, se não tem prejuízo, né? Independente de prejuízo, qual seria a... Vocês acham que o Beltrano, ele iria atrás da anulação? Então, aqui, o referido negócio jurídico será obrigatoriamente? Não é obrigatoriamente, tá? É uma nulidade relativa. A idade das partes envolvidas no negócio é irrelevante. Não é irrelevante não, viu? Pode comprometer a validade, razão pela qual este deve ser mantido. Marcamos a letra C de coração. Eu coloquei para vocês aqui 2 dispositivos importantíssimos. Eu preciso entender, lembra? Estamos no 2º degrau da escada pontiana. Eu preciso entender a diferença de um negócio jurídico nulo para o negócio jurídico anulável, tá? Então, primeiro, nulidades absolutas não convalescem, né? O ato não pode ser confirmado, ele não pode ser, né? Não convalesce com o decurso do tempo. E pode ser reconhecido, inclusive, de ofício pelo juiz, a nulidade absoluta. Já a relativa, não. A relativa tem que ser alegada dentro de um prazo decadencial, sob pena do negócio jurídico ser mantido, tá? Volta comigo. Importantíssimo, né, esses 2 artigos, 166, 171. É nulo, nulidade absoluta, o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente. Quem ocupa essa posição no Brasil hoje? Apenas e tão somente. Quem é absolutamente incapaz? Apenas e tão somente. Apenas e tão somente. Quem, gente? O menor de 16 anos. Conforme, menor de 16 anos, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Artigo 3º do Código. Quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial e tiver por objetivo fraudar a lei imperativa ou a lei taxativamente o declara nulo, ou proíbe-lhe a prática sem combinar uma sanção. Isso aqui é caso de nulidade absoluta. Por outro lado, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Ok? Os chamados aí vícios do negócio jurídico. Fiz aqui essa jogada com vocês e coloquei aqui alguns dispositivos. Quando a anulabilidade do ato resulta da falta de autorização do terceiro, no caso lá do Cicrano, será validado se ele der esse consentimento
depois. O menor entre 16 e 18, a gente já fez uma questão sobre esse item. Lembra, o menor é púbere. Entre 16 e 18, que é o menor púbere. Se ele deu uma de engraçadinho, ele não pode, para eximir-se da obrigação, invocar a sua idade se dolosamente ele a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. E 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância. Então, eu não posso reclamar o que eu paguei, a menos que eu prove que reverteu em proveito dele. Aí eu posso pedir, tá? Questão simples, né? Então, só voltando aqui, a questão de número... Opa, é isso mesmo, gente? Foi isso tudo aqui? Acho que não, hein? Eu acho que foi a questão de número 12. Acho que eu passei demais, isso mesmo. Questão de número 12, C de coração. Vamos agora para a questão de número 13. O direito, ele se expressa nas mais diferentes formas, mas a sua eficácia, muitas vezes, está condicionada às regras positivadas. Todavia, nem sempre as regras emanadas pelo poder público respondem a todos os problemas sociais, exigindo assim uma atenção maior ao aplicador da lei, desde a observação da vigência e interpretação de uma lei até a integração normativa. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta. Então aqui, ó, gente, já vou adiantando logo, tá falando sobre normas em sentido amplo, então aqui leitura da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vem comigo. Então, questãozinha sobre LINDB. Ótimo. A vacatio legis corresponde ao período de vigência das leis temporárias. Loucura, tá? Vacatio legis é aquele período entre a publicação da norma e quando ela passa, né, quando ela entra em vigor, ela passa a produzir efeitos. Então, aquele período em que as pessoas vão ter conhecimento da lei, porque eu não posso me escusar de cumprir a lei alegando que eu não a conheço. Então, esse vacatio legis é um prazo para as pessoas terem ciência daquela lei, que vai começar a produzir o quê? Que vai começar a produzir os seus efeitos. Tá? Lembra, gente, o vigor é quando a norma começa a produzir efeitos. Vigência seria aquele tempo, né, quando você considera uma norma, que ela existe, que ela é válida e que ela produz efeitos. É o tempo dela, ok? Volta. Então, a vacatio legis corresponde ao período de vigência de leis temporárias? Nada a ver. A lei nova, e aí? A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Exatamente. O simples fato de vir uma lei nova, às vezes a gente tem aquela ideia, Raquel, a mais velha é revogada pela mais nova, né? A de grau hierárquico, tudo bem. Isso aí é quando você está diante daquelas questões de antinomias, de choques, aí você vai aplicar aqueles critérios. Agora, regra geral, volta, regra geral, a simples existência de uma lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Letra B. As leis... Desculpa. As leis temporárias permanecem em vigor até que sejam modificadas ou revogadas por outra lei de mesma natureza. Olha o que diz aqui, gente, a LINDB. Cadê? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor, a lei, tá? Terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Isso quer dizer que a temporária, ela já vem com o prazo pré-definido. Ela já tem um tempo de atuação. Então ele diz, ó, não se destinando à vigência temporária, porque a lei temporária, ela tem sua vigência delimitada no tempo, tá? Então, não se destinando, então ela vai ficar durando até que outra venha, modifique ou revogue. Ok, volta no item. O item está dizendo que as leis temporárias permanecem até que sejam modificadas ou revogadas. Não, elas já têm o prazo de duração delas. Letra D. A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito são entendidos como as fontes não formais do direito. Pelo contrário, são fontes formais. Ok? E letra E. A alegação de ignorância legislativa implica escusa. Eu não posso me excusar de cumprir a lei dizendo que eu não a conheço. Isso também está na LINDB, ok? Então, marcamos a letrinha B de bola. E aí eu coloquei essa aqui é a LINDB, né? LINDB. O Decreto-Lei 4657/42
tá? Ó, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Artigo 3º, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. E, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso. Aqui são aqueles casos de lacunas, tá? O juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, tem que ser nessa ordem, tá? Não pode mudar no item. É a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Certinho? Vamos para mais uma questão? Questão 14. No tocante aos bens imóveis, a gente não tinha falado ainda sobre bens. No tocante aos bens imóveis, o que a legislação civilista estabelece? Letra A. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar de maneira natural ou de maneira artificial. E aí, gente? Percebam bem, o solo. Imagina o solo, gente, um lote. O lote é um bem, né, imóvel. Os bens imóveis são também chamados de bens de raiz, tá? Porque eles são enraizados, né? É difícil você, regra geral, quando a gente fala de bem imóvel, é aquele que não se desloca, tá? Sem comprometimento da sua essência. Há alguns questionamentos sobre isso hoje, diante das inovações tecnológicas no ramo da arquitetura, da construção civil, tá? Mas para fins de prova, vamos trabalhar com a regra geral. O que acontece? É imóvel, né, o solo e tudo aquilo que se incorpora de maneira natural ou de maneira artificial. Sejam, né, as construções, as plantações, também são consideradas bens imóveis, ok? Volta comigo. Raquel, pode marcar a letra A? Pode. Letra B. Para os efeitos legais, também são reputados bens imóveis os direitos irreais, gente. O que é isso? O que é um direito? Diz aí pra mim, Rosenberg. Rosenberg fez uma cara aí pra mim, eu também fiz uma cara pra ele, que eu falei assim, ai, eu não conhecia essa classificação, gente. Ou você tá falando de direito pessoal, direito obrigacional, ou você tá falando de direito real. Esse negócio de direito irreal, aí é muita loucura, gente, tá? Volta comigo. O que também é reputado bem imóvel? É o direito real. Direito, essa foi feia, viu, gente? Direito real sobre imóveis e as ações que os asseguram. Ok. O direito à sucessão que ainda não foi aberta é reconhecido como bem imóvel. Não. O que é a herança, lembra? A herança, o direito à sucessão aberta, tem que... Gente, o que é sucessão, Raquel? Quando é que a sucessão abre? Quando a pessoa morre. Quando o sujeito morre, abre-se a sucessão, que é o princípio da sesine, e aquele patrimônio que ele deixou, dívida, crédito, transmite-se automaticamente aos seus herdeiros legítimos e testamentários. O direito à sucessão aberta é, por força de lei, bem imóvel. Mas tem que o quê, gente? A sucessão tem que estar aberta, ok? Volta. Ainda não aberta, aqui, ó. Isso aqui não. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local, perdem o caráter de imóvel. Não perde, tá? Então, às vezes, você está transferindo uma construção de um lugar para o outro. Você separa pedaços para serem reempregados, ok? Então, ele está dizendo edificações separadas do solo para depois se reempregarem. Não perdem a característica de imóvel, tá? Volta. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem perdem o atributo de imóveis. Não perde. Então, marcamos a letrinha A de amor. Essa parte de bens, ela é uma das mais tranquilas. Eu coloquei para vocês aqui a classificação de bens móveis e imóveis. O que é um bem móvel? São móveis bem suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da sua substância ou da destinação econômico-social. Aí ele está falando dos bens naturalmente móveis. Agora, existem os móveis por força de lei. As energias que têm um valor econômico, tipo energia elétrica, é um bem móvel. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados... Olha aqui, gente, eu sempre faço um desenho. Tá aqui, ó, eu comprei um monte de tijolinho, eu comprei areia, e aí eu quero o quê, gente? Eu vou construir. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, eles são o quê? Eles são bens móveis. Depois que eu edifico, fui lá e construí. Agora isso aqui é bem o quê? Isso aqui é bem imóvel. Aí, ó,
readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Esse aqui, ó, houve demolição. Caiu tudo. Aí, o que sobrou, os pedaços aqui, ó, readquire a característica de bem móvel. Bem imóvel. São bens imóveis, o solo e tudo quanto lhe for incorporado de maneira natural ou artificial. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Aqui, ó, esse conceito é o conceito de um bem naturalmente imóvel. Aí o artigo 80, ele fala sobre bens que são imóveis por força de lei. Os direitos reais sobre imóveis e as respectivas ações que o asseguram, tipo hipoteca. A hipoteca é um direito real sobre imóvel. Então é também o quê? Bem imóvel por força de lei. Pode colocar aí porque também é matéria do edital. Exemplo de direito real sobre imóvel. O direito à sucessão aberta. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. E hoje existem aquelas casas que são casas... Vê se eu estou falando uma besteira aqui, viu, Rosebeck? Que eu não entendo nessa parte não, mas que são as casas que... Tipo container, que está muito na moda agora. Então ali, gente, você tem o quê? Você tem um bem imóvel, só que ele consegue ser deslocado para outro local. Então aqui está dizendo, não perde a característica uma edificação que, sendo separada do solo, ela vai ser removida para outro local. Ela conserva a sua unidade, que isso aqui faz parte da tecnologia, tá? Dos avanços. E volta. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Ah, estou fazendo uma reforma no telhado, estou tirando partes dele. Esses bens, eles estão sendo provisoriamente... Aqui eu vou até colocar em azul, tipo aqui, ó. Reforma do telhado. Eu estou tirando partes dele. Reforma do telhado. Eu tirei umas partes, mas elas vão ser, né, provisoriamente eu retirei, provisoriamente eu separei, mas para se reempregar. Então aqui, ó, não perde a natureza de imóvel, tá? E quando a gente faz também o quê, gente? Separa do solo a edificação, ela conserva a sua unidade e ela é removida para outro local, certo? Não esquecer dessa distinção, tá, gente? Vamos evoluindo. Questão 15. Em relação aos direitos da personalidade, o vigente Código Civil brasileiro é categórico no sentido de que, então, foco, direitos da personalidade. Aqui, meus amores, basicamente do artigo 11 até o artigo 21 do Código Civil. Ele vai falar sobre o nome, ele vai falar sobre a questão física, que você, né, você pode dispor do seu próprio corpo para depois da sua morte, com fins científicos, altruístas, a questão de você não ser obrigada a submeter a nenhum tipo de tratamento experimental, né, nenhuma invasão, principalmente quando você está correndo risco, na verdade, de morte, mas lá está escrito risco de vida, tá? Então vem comigo. Os direitos da personalidade, vejam bem, os direitos da personalidade, eles são transmissíveis e renunciáveis. Opa, é letra A, né? Os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Gente, isso é o que está escrito no código, tá? Então, ó, eu coloquei para vocês, primeira coisa, o artigo 11 do Código Civil, quando ele diz, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade, então, com exceção dos casos, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Aqui quando ele diz, os direitos, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício. Aqui tudo bem, só que, né, o código diz que com exceção dos casos previstos em lei. E isso não foi falado no item. Mas a questão 15 tem como gabarito a letra A. Vamos ver as outras letras? Os direitos da personalidade são transmissíveis e irrenunciáveis, de acordo com a liberdade de exercício de manifestação voluntária. Também não é tão bagunçado assim. Os direitos da personalidade apenas podem ser transferidos e renunciados por instrumento público, tá? A gente vai ver que essa questão na verdade, é a exploração econômica, tá? Você pode, gente, por exemplo, Raquel, você pode dispor do seu corpo em vida primeiro que o código diz que eu posso dispor do meu corpo para depois da minha morte. Então, eu posso, essa questão de transplante de órgãos,
né, para fins altruístas, científicos, questão de criogenia, né, deixar o corpo congelado. E então isso é possível, mas eu posso dispor do meu corpo em vida, de partes dele, principalmente quando você tem órgãos e duplicidade, a questão da doação, a questão da medula. Então, há hoje um avanço, tá? E algumas modificações científicas. E aí o Conselho Federal de Medicina também nos auxilia nesse ponto, tá? Volta aqui comigo. O nome, ele não integra o elenco dos chamados direitos da personalidade. Muito pelo contrário, né? Não só o nome, como também a imagem, a honra da pessoa, tá? A incolumidade física, a incolumidade espiritual, psicológica. Tudo isso hoje, tá? A gente fala que são, na verdade, os direitos da personalidade, eles gravitam em torno da dignidade da pessoa humana. Então, uma vez violados os direitos da personalidade, você tem uma violação da dignidade da pessoa humana. E por isso que você promove uma demanda indenizatória a título de danos morais, tá? Quando esses bens jurídicos, eles são violados, certo? Volta. O nome da pessoa pode livremente ser empregado por outrem. Olha lá, uma pessoa pode empregar o meu nome, é isso? Empregar o meu nome livremente, em publicações ou representações que exponham ao desprezo público? Claro que não, certo? Aí eu coloquei para vocês aqui, basicamente, uns pontos que me chamaram a atenção. Artigo 11, né? E enunciados da Jornada de Direito Civil. Olha o que diz aqui. O exercício dos direitos da personalidade o exercício pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja o quê? Permanente nem geral. Aqui já é uma flexibilização. Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito do seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes. Então, por quê? Porque aqui ele diz, com exceção dos casos previstos, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis e não podem sofrer limitação voluntária, tá? Aqui já está dizendo, olha, os direitos podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercido, é claro, esse meu direito de maneira abusiva. Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva, o rol é meramente exemplificativo pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Dignidade, princípio da dignidade da pessoa humana. Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação. Certo? Então, coloquei para vocês alguns dispositivos. Olha que interessante, para a gente fechar esse bloco, porque eu acho que aqui já vai para a próxima questão. Ó, o que temos aqui? Cadê? A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Isso pode aparecer na prova de vocês também. O sujeito tem direito ao esquecimento. Isso aqui também é um direito da personalidade. Artigo 11 do Código Civil, né? Os danos provocados pelas novas tecnologias da informação vêm se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento, ele tem sua origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como uma parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade como eles são lembrados. Isso aqui acontece muito, gente. Eu lembro de programas, principalmente na Globo, não sei, não chegava a ser, não é TV Justiça, TV Justiça é outra coisa, que ele contava casos, né, enigmáticos da justiça brasileira. Então, volta e meia, esses programas de televisão, eles querem rever determinados crimes históricos e, às vezes, aquelas pessoas já cumpriram sua pena, elas querem viver a vida delas, elas atenderam a todas as exigências do direito penal, do direito processual penal, e aí imagina, meu nome sempre está atrelado àquele crime, ou toda vez que completam não sei quantos anos, eles querem reviver a chacina não sei das quantas. Então, assim, tem uma base, que é uma base tipicamente lá no direito penal, no crime, né, as condenações, mas pode ter um aspecto mais amplo, mas a questão é essa, da gente, o direito ao esquecimento, como ele diz, não é para pagar o que você fez, mas eu tenho o direito também, o quê, gente? Na verdade, o sentido da ressocialização. É como se você ficasse toda hora lembrando isso, é como se a pena do sujeito fosse uma pena perpétua, tá? Então, a gente tem que ter cuidado na utilização dessas informações,
ok? Volta. Para a gente fechar agora. É permitida a disposição gratuita do próprio corpo com objetivo exclusivamente científico, nos termos dos artigos 11 e 13 do Código Civil. Pesquisas com seres humanos vivos são realizadas todos os dias, sem as quais não seria possível o desenvolvimento da medicina e de áreas afins. A resolução CNS 196 de 96, em harmonia com o Código de Nuremberg e com a Declaração de Helsinki, dispõe que as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil somente podem ser realizadas mediante aprovação prévia de um comitê de ética em pesquisa, de composição multiprofissional e com assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo participante da pesquisa, no qual devem constar informações claras e relevantes acerca do objeto da pesquisa, os seus benefícios e riscos, a gratuidade pela participação, a garantia de reparação de danos causados na sua execução e a faculdade de retirada imotivada do consentimento a qualquer tempo, sem prejuízo para a sua pessoa. Ou seja, eu posso manifestar o meu consentimento informado, me submeter a determinadas pesquisas. A gente tem visto isso, inclusive agora, em relação ao teste de vacinas da Covid. Existem milhões de pessoas que querem o quê, gente? É uma espécie de disposição do corpo, tá? Em vida, mas com fins o quê, gente? O fim é coletivo, o bem é geral. Mas precisa passar por esse passo a passo aqui, tá? No Brasil há uma proteção um pouco maior, ainda é um pouco fechado esse sistema. Certinho? Rápido intervalo, eu volto com mais questões para vocês.